Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui para fazer um vídeo rápido para mostrar para vocês toda a plataforma do APA, mostrar para vocês todas as aulas e também todos os documentos, planilhas, documentos em Word e PDF que eu forneço no curso para vocês. Estou fazendo isso, pessoal, porque eu tenho plena confiança no que eu estou oferecendo. Tenho plena confiança de que o APA ele é completo, de que ele resolve todos os problemas do estudante, do concurseiro, e de que sim, ele é o melhor treinamento para que você chegue à sua aprovação, né? Infelizmente, a gente sabe que tem muitos cursos, muitos produtos digitais que são vendidos por uma mera promessa. As pessoas não abrem a plataforma, não mostram o que tem, muitas vezes porque tem medo de que se o aluno vê a plataforma, se ele perceber o que tem ali dentro, ele não comprar, né? E realmente não é assim que eu penso, não é assim que eu quero agir. Eu quero que antes de você adquirir o curso, quero que antes que você se inscreva no curso, você saiba exatamente o que tem aqui, ou seja, tudo o que você precisa. Pessoal, então vem aqui comigo, vou mostrar para vocês a plataforma no passo a passo e exatamente o que tem dentro dela, mais ou menos o que você precisa conhecer, né? Estou aqui dentro da própria plataforma, mas na condição de aluno, né? Eu marco aqui para visualizar como aluno, ou seja, exatamente como vocês vão ver tudo aí na hora dos estudos, tá? Para ficar bem claro, antes de mais nada, o curso ele é dividido em duas grandes partes, pessoal. Duas grandes partes. Uma primeira parte em que eu falo sobre comportamento. Ela é bem ampla, né? Temos várias aulas nessa primeira parte, mas ela traz ali uma apresentação do curso, traz um pouco do que o aluno precisa ser, como se comportar em relação aos estudos, qualidades, defeitos que ele tem que fugir, enfim. Essa primeira parte, pessoal, ela não fala de técnicas de estudo em si, mas ela é essencial. Muito cuidado. Se você é do tipo ansioso, apressado, que quer ir direto para as técnicas, né? Conhecer cronograma, conhecer revisão, não faça isso. Essa primeira parte ela é muito importante, às vezes ela é mais importante até do que a segunda. Porque aqui a gente constrói a pessoa estudante, a pessoa concurseiro e os comportamentos. Depois, uma segunda grande parte em que de fato vamos adentrar no estudo. Bases do estudo para concurso, lei, doutrina, PDF, resumos, questões. Vamos falar sobre cronogramas de estudo, vamos falar sobre prova, vamos falar sobre revisão. Então, essa é a segunda grande parte, beleza? Então, são ao todo 10 módulos, vocês estão vendo aqui nessa coluna da esquerda, são 10 módulos, ao todo são 30 aulas, beleza, pessoal? Ao todo 30 aulas, mais um módulo bônus que eu já gravei e vou mostrar para vocês o que é esse módulo bônus ao final, tá certo? Passando rapidinho aqui por todas as matérias, todas as aulas, pessoal. Módulo 1 é uma apresentação do curso, né? Aqui eu falo para vocês do meu histórico, eu falo para vocês de tudo que eu passei, para vocês se espelharem, para vocês verem que é possível e também para abrir um pouco mais a mente de vocês, pessoal. Esse módulo ele é de uma importância muito grande, porque, volto a dizer, é aquele abrir dos olhos, é o abrir a mente. Tá certo? Então, muito cuidado, não deixe de passar por aqui. Em seguida, eu falo sobre o APA, quais são as intenções dele, o que ele vai gerar e como ele vai gerar isso na sua vida. Em resumo, transformação e aprovação. A aula número 3 é um excertozinho de um livro que eu gosto muito, que fala o seguinte: comece pequeno, atinja o extraordinário. Aqui eu conto uma história para vocês, em que vocês vão parar de ficar ansioso, vocês vão parar de querer mais do que se dá para o momento e aprender a se acostumar com o que você pode produzir. Isso para o concurseiro é essencial. Tá certo, pessoal? Então essa aula 3 ela é muito massa. Depois vamos para o módulo 2, galera. Fixação de números e prazos exatos, né? Como lidar com isso? Então eu falo um pouquinho sobre prazo para aprovação. O que esperar para o prazo de aprovação, como se comportar, o que não esperar, e falo sobre as tais horas de estudo diária. A gente precisa tratar disso. Eu vejo que é um problema enorme de vocês, é um problema enorme. Na aula 5, eu falo sobre escolher uma área.
né? Eu sei que muitas pessoas já têm uma área muito bem definida, mas como eu entendo que isso tem que ser um pressuposto, né, para se estudar, escolher uma área, e eu sei que algumas pessoas ainda não fizeram essa escolha, eu gravei uma aula para ajudar quem ainda não fez essa escolha a fazê-la. Tudo bem, pessoal? Então, para quem ainda não se decidiu, essa aula aqui ela é essencial. Você não pode continuar sem passar por ela. Beleza? Vamos avançando aqui. Módulo 3, qualidades a lapidar. Aqui a gente começa a construir o estudante profissional. Pessoal, existem algumas qualidades. Na verdade, existem milhões de qualidades por aí, né? Elencáveis, mas eu trabalhei aqui aquelas que eu identifico como sendo aquelas basilares para o estudante. E cada uma dessas aulas, né, se você parar para ver aqui, ó, por exemplo, aula 6 de motivação, cada uma delas vai trazer uma dessas qualidades e vai trazer como conquistar essa qualidade, pessoal, tá? Então, mais ou menos, né, inclusive todo o curso é feito de mais ou menos aulas de meia hora, mais ou menos 30 minutos de aula. Então, por exemplo, são 30 minutos em que eu falo por que de ter motivação e como, na prática, conseguir motivação. É porque às vezes a gente fica assim, vai, faça acontecer. Não, galera, não, isso não é motivação, isso é burrice. Na verdade, existem formas de você ativar a sua motivação na hora do estudo. E eu falo sobre isso, falo como eu fiz acontecer, tá certo? Em seguida, uma aula, mais ou menos também 30 minutos, em que eu falo sobre constância, pessoal, constância. Segunda característica, assim, basilar para o concurseiro, basilar. A gente sabe que as coisas melhoram, pioram, mas o que leva alguém à aprovação é se manter constante, é se manter no processo. Eu explico como fazer isso na prática, no dia a dia. E eu forneço para vocês aqui uma planilha em formato Excel de rendimento diário de estudo. E eu explico por que essa planilhazinha ela vai ser um ativador absurdo de constância. Beleza? Você vai baixar essa planilha e vai poder ter acesso a esse documento que eu sempre usei e que foi basilar para eu conquistar constância no processo de aprendizado. A aula 8, pessoal, autoconhecimento e autodisciplina. Mais ou menos meia hora também, como todas as outras, e ela vai te ajudar a se conhecer melhor, a olhar para as coisas certas, né? Porque às vezes a pessoa acha que se conhecer, saber o próprio nome e o que faz, não, é muito maior. Para o concurseiro isso é muito maior. Então tem algumas questões que você precisa prestar mais atenção, outras que você precisa prestar menos atenção. E além de ter o autoconhecimento, você tem que ter a autodisciplina, que é saber se cobrar na medida certa, tá? Então eu falo nessa aula dessas duas questões. A aula 9, talvez uma das mais importantes, né? Talvez uma das aulas mais centrais do curso, organização, sistematização. Pessoal, essa aula passei bastante ali dos 30 minutos. É uma aula em que eu falo como ser metódico, como ser organizado, como manter um sistema para tudo que você vai fazer nos seus estudos, para não se perder, para não perder tempo, para ser efetivo. Inclusive, nessa aula eu mostro alguns programas que me ajudam a ser mais organizado. Eu mostro a área de trabalho do meu computador. Por quê? Porque eu entendo que boa parte da sua organização vem de questões visuais. Então, essa aula, ela também vai te ajudar muito. Na verdade, é uma das que, né, vocês vão perceber que algumas aulas eu gosto muito. Essa é uma das que eu gosto muito, que eu acho muito importante. Aula 10, adaptabilidade e flexibilidade, pessoal. Nessa aula eu mostro para vocês a importância de ser adaptável e como fazer isso no dia a dia, no seu cronograma. O que reconhecer, quando reconhecer o momento de mudar, para não ficar mudando o tempo todo, mas também para não ser engessado, né? Essa aula, ela traz essa leveza um pouco maior para vocês. Eu posso ser flexível? Posso, mas até que ponto? Para eu não viver, né, em mudança e nunca conseguir travar ali um processo de aprendizado efetivo. Então, adaptabilidade, flexibilidade, mais 30 minutos de aula. Pessoal, depois nós vamos para o módulo 4. Acompanha comigo aqui na coluna. O módulo 4 ele fala sobre os problemas mais comuns. Problemas mais comuns do estudante. Por que, Rafael, que você fala de problema? É o que a gente não quer ter,
É claro, eu identifiquei quais são os maiores problemas e eu trouxe para vocês dicas, como sempre, práticas e totalmente factíveis para que vocês possam passar por cima desses problemas. Então, esses problemas aqui, que são os principais, eles não vão mais te atingir, né? Quais são esses problemas, Rafael? Vamos lá, procrastinação. Quem aqui nunca se sentiu procrastinando, pessoal? Né? Quem aqui nunca viu um amigo, um familiar que está estudando, mas está o tempo todo procrastinando? E o pior, algumas pessoas sabem que são procrastinadoras, outras nem sabem. Então torna o processo 10 vezes mais difícil. Aqui eu ensino como identificar que você é procrastinador e como passar por cima disso, tá certo? A aula 12, eu falo sobre sono, pessoal. Sono, essa aula foi bem esticada, foi para lá de 40 minutos. Por quê? Porque eu acho que não existe alta performance em nada se você não cuida do seu sono, tá? Então, nessa aula, eu ensino vocês a questão de, quanto tempo eu tenho que dormir, Rafael? Que horas que eu tenho que dormir? O que eu faço antes de dormir? O que eu faço para acordar direito? Enfim, essa aula vai resolver todos os problemas, tá? É essencial ter um bom sono e vocês vão perceber o quanto isso muda a rotina de vocês. A aula 13 fala de falta de foco, né? Ou mesmo a questão da presença. Às vezes a pessoa não se sente presente estudando. Isso é muito comum, Então, os alunos têm gostado muito dessa aula. Por quê? Porque ela traz conceitos básicos e diretos, não é nada abstrato. É o que eu posso fazer para ter foco. Métodos, dia a dia, o que você vai focar, o que você não vai focar, o que você vai deixar perto de você, o que você vai tirar, como você vai lidar com o seu material, beleza? Então, uma aula que vai resolver a questão de quem não tem foco, ou às vezes, né, tem um foco, mas pode melhorar um pouco mais. O módulo 5, pessoal, é muito interessante, né? Assim como vários outros módulos, eu nunca vi ninguém tratar sobre isso. E ele fala sobre o quê? Sobre o ambiente de estudo. Pessoal, o ambiente de estudo, ele é o teu local físico da sua profissão de estudante. Então você não pode ignorar, você não pode achar que é só sentar em algum lugar e começar a estudar de qualquer jeito. Não. Você precisa conhecer a montagem de um ambiente de estudo, saber lidar com questões como vento, como luz, onde colocar. Né? Às vezes, pessoas com dores de cabeça, você vai ver ele está mal colocado no local de estudos, ele não está sabendo lidar com o que ele tem de básico. Na verdade, às vezes ele nem tem os equipamentos básicos para um local de estudo. Então essa aula ela é muito interessante porque ela fala de tudo sobre o ambiente de estudos, pessoal. E ainda tem uma outra partezinha, né, dentro desse bloco ainda, em que eu trago para vocês sugestões de investimento. É mesmo, Rafael? Financeiro, sim. Por quê? Porque eu entendo que existem algumas questões na sua área de estudo que são essenciais. Isso você tem que comprar para começar a estudar. Mas tem algumas outras que são meio que itens dispensáveis, mas que podem ajudar. Então, nessa aula, eu mostro para vocês quais são esses itens para aos poucos, né? Quando for sobrando ali um dinheirinho, você conseguir uma ajuda, você vai e compra esses itens que vão te ajudar muito nos seus estudos. Então eu apresento os itens, eu mostro onde comprar, eu mostro mais ou menos o preço, se está justo ou não, né? Como sempre, tudo do APA é assim, é específico, é concreto e é mostrando para vocês como acontece. Não é só dando dicas de forma abstrata. Beleza, pessoal? Ali a gente acaba, digamos, nesse módulo 5, a gente acaba essa parte mais geral, de comportamento, de saber lidar com algo, de conhecer o seu local de trabalho. E vamos avançar para o segundo grande bloco do curso. A partir do módulo 6, a gente fala das questões técnicas, do que estudar, do que não estudar. Pessoal, o bloco 6, né, o módulo 6, ele fala de cara das bases do estudo para concurso. As bases do estudo para concurso. E aqui, pessoal, começa a parte metodológica, a parte que vocês querem, né? Que às vezes é a única parte que vocês estão esperando, mas cuidado, a primeira antes, ela também é muito importante. Então vamos enumerar aqui o que tem nesse módulo, bases do estudo para concurso. A primeira aula é a aula 16. A aula 16, galera, ela vem com duas partes, olha só. Só sobre lei a gente fala quase uma hora. Quase uma hora. O que é essa aula, Rafael, sobre lei?
tudo, absolutamente tudo. Eu mostro para vocês por que estudar a lei, eu mostro para vocês qual a incidência de lei em concurso, eu mostro para vocês como não estudar a lei. Então tem formas, vai de Bacon, lei em PDF, como lidar com isso, qual é o melhor custo-benefício. Lembrando, isso pela boca de quem já fez todas as formas, né? De quem já usou de todas as formas e já provou algumas e reprovou outras. Então, pessoal, é quase uma hora falando sobre o estudo de lei e você nunca mais vai ter dificuldade nisso daqui, tá? Para complementar, na segunda parte aqui, existe um modelo de lei em Word que eu ofereço para vocês e, claro, ensino a usar para que vocês possam copiar as leis de vocês, porque eu vou mostrar o motivo pelo qual você deve estudar desse jeito, você vai entender. E também mostro um CPP 1000 já pronto, né? Como é essa lei em PDF depois que você já comenta tudo, que você risca tudo, que você taxa as coisas do jeito que tem que ser. Então eu forneço esses dois documentos. Um já pronto para você entender como é e um modelo em Word editável para que você possa copiar as suas leis dentro do que eu te ensino na aula. Na aula eu mostro passo a passo e esse documento é para você seguir o passo a passo nele. Beleza, pessoal? Então mais uma daquelas aulas que vai a fundo no negócio. Resolve tudo, resolve tudo. Aula 17, pessoal, eu falo sobre doutrina e PDF, né? Como estudar doutrina PDF, como não estudar, como escolher um bom PDF, se eu estudo doutrina, se eu estudo PDF, né? Eu mostro para vocês também um esquema de cores que eu sempre usei e que me ativa muito a memorização. Por que usar isso? Como usar isso? Eu mostro para vocês como grifar um material. Por quê? Porque eu entendo que é a melhor forma de se estudar, até mesmo para fazer as revisões. Então eu mostro para vocês como grifar, o que priorizar, quanto de cada página, em média, você vai grifar. Aula completíssima, pessoal, completíssima. Você não vai precisar de mais nada com relação a isso. Jurisprudência, ensino vocês a estudar jurisprudência, onde buscar jurisprudência, quantos anos para trás buscar, né? Onde organizar, como organizar isso no seu computador, tá tudo aí, pessoal. Em seguida, as questões, né? As famosas questões. Mostro para vocês novamente de onde tirar questão, como fazer questão, quanto de questão fazer por dia, porque a gente sabe que tem muita gente que vive de questão. É o concurseiro de questão. Ele chega na prova, ele só tem conhecimento particionado, ele não domina nada. Por quê? Porque se você perguntar para ele quantas questões que ele fez na última semana, ele fez 3.500 e não leu nada do PDF. Então ele tem um conhecimento todo picotado. Eu vou ensinar vocês o quanto você pode usar de questão para não ser esse cara, né? Então, como encaixar as questões no seu dia a dia dos estudos. Beleza, pessoal? Aula 20, em seguida, ela vem e junta todas as bases do estudo para concurso e dá uma sugestão de como começar. Como eu começo a estudar? Essa é a pergunta mais comum, né? Tanto de quem está começando agora, como de quem começou, mas começou tão errado, que ele fala assim, cara, eu quero recomeçar, me ajuda. É aqui, tá aqui, tá aqui. Sugestão para o começo. É sugestão mesmo, né? Não é aquela coisa, você pode fazer Y, Z ou X. Não, não. Eu falo o seguinte, no meu ver é X, faz assim, né? Claro, não sou dono da verdade absoluta, mas sei muito o que eu estou falando e estou dando uma sugestão para vocês de como começar os estudos, tá? Em seguida, o módulo 7. Eu sei, o meu olho até brilha quando eu falo do módulo 7. Pessoal, módulo 7 eu acho que é o centro de tudo aqui. É o centro de tudo. Revisões. Revisões. Galera, revisões. Você tem que dominar a forma de fazer, você tem que conseguir se organizar para fazer todas as revisões. E mais do que isso, você tem que compreender o tamanho disso. Porque se você não compreende o tamanho da importância das revisões no seu estudo, você tende a não dar a atenção que isso merece. E aí você não estrutura conhecimento, tá? Esse tema é tão importante, galera, mas é tão importante que são 4 aulas. 4 aulas sobre revisão, tá? É um módulo central, é algo muito, muito básico. Então vamos lá. Quais são essas 4 aulas, Rafael? Lembrando, cada uma delas por volta de meia hora, tá? Primeiro, aula 21. Entendendo as revisões. É uma aula mais ampla, né? Em que eu explico o que é curva do esquecimento, como ela age na sua memória e por que você não aprende nada sem revisar, né?
Então, é mais uma aula de conscientização, mas que eu trago vários dados. É para você nunca mais desconfiar da necessidade disso daqui. Por quê? Muita gente acha que revisar é perda de tempo, não consegue avançar na matéria. Então, acaba não revisando, avança na matéria, mas não aprende nada. Então, essa aula é de conscientização. Em seguida, temos a segunda aula, né, de revisões, que a gente vai falar. Aqui eu já estou careca, né? Nessa aula, raspei a cabeça. Nessa aula 22, pessoal, nós vamos falar do primeiro tipo de revisão. Lembrando, são 3, né? A de primeiro aprendizado, a de manutenção e a revisão de reta final. Essa primeira é a base. É a base de tudo, a revisão de primeiro aprendizado, que é aquela que você vai fazer 3 revisões, né? 24 horas, 7 dias e 30 dias. A galera não consegue fazer isso. E aí a galera não consegue fazer e diz que é impossível. Vem um outro doidinho e fala com ele, cara, não dá para fazer, não faça. E aí ele não aprende. Galera, nessa aula você vai aprender a fazer isso. Você vai aprender que não tem segredo. Eu organizei um método para você fazer as 3 revisões sem se embananar, sem se misturar tudo e aprender a matéria da primeira vez que ela entra de uma forma razoável. Tá certo? Então, a segunda aula de revisão, revisão de primeiro aprendizado. E como fazer no meu computador. Eu abro a tela do meu computador e eu mostro para vocês como que eu faço, tá? Ou seja, um método que deu certo, um método que funciona e que é simples. Aula 23, galera, eu falo sobre os tipos de revisão, o segundo, né? Aqui eu falo sobre a revisão de manutenção. É um outro tipo de revisão que não acontece sempre, mas que é muito importante. E eu explico como dar periodicidade a esse segundo tipo de revisão, tá? Aula 24, o último tipo de revisão, que é a revisão de reta final. O que é reta final, Rafael? Quando sai o teu edital, ou um mês depois, mais ou menos, em que você decide que agora eu vou largar o meu estudo ordinário e eu vou jogar tudo o que eu tenho nesse edital aqui. Como que eu faço isso, Rafael? É assim. Eu vou te mostrar. Galera, sem um bom reta final, você não passa de 80 pontos numa prova. Sem um bom reta final não se passa. É ali que você vem e matura tudo. Você pode estar bem, você pode saber tudo. Se você não fizer um bom reta final, você acaba prejudicando a sua nota. Que é basilar. Beleza? Módulo 8, pessoal, vamos falar sobre o tal plano de estudos, ou cronograma, né? Outro ponto que eu sei que vocês esperam muito, tá certo, tem que saber fazer um bom cronograma. Você não pode ficar se embananando nisso daqui, porque sem um cronograma você não tem vínculo com o processo, você não sabe o que você está fazendo, você não está organizado, enfim, você nem está no mundo dos concursos, né? Então, temos 2 aulas. Na primeira, eu falo sobre algumas ideias gerais de um plano de estudos, né? Como ele deve ser, como ser flexível em relação a ele, como dividir as matérias dentro dele, como calcular as matérias dentro dele. Então, são mais ou menos 30 minutos em que eu falo das ideias gerais. Na segunda aula, pessoal, que é essa daqui, elaborando um plano de estudo, é uma das aulas que eu também gosto demais. Eu monto um plano de estudo com você. Eu monto um plano de estudo com você, é isso mesmo. Se você vier aqui embaixo, você vai ver que tem 2 documentos para você baixar, tá? Tem um plano de estudo semanal no modelo de Excel e um outro documentozinho que você vai usar também, eu explico na aula, em Word, tá? Que é o controle geral dos estudos. São 2 documentos que eu uso e que me ajudaram demais. É uma aula inteira mostrando para você como usar a tabela que eu te dei, porque ela é automatizada, você só entra ali, joga algumas informações da sua rotina, do seu edital, ela vai calcular os quadros de horário para você e depois você vai distribuindo os quadros de horário. Você nunca mais vai ter problema com a montagem de um plano de estudo, de um cronograma de estudo, tá certo? Tá absolutamente tudo aí com passo a passo, galera, com passo a passo, beleza? Módulo 9, a prova e o resultado, pessoal. Fechando aqui, fechando. A gente começa tão bem, a gente estuda tanto, como é que a gente vai avacalhar tudo na véspera da prova ou no dia da prova? Não pode. Então eu gravei 30 minutos de aula para mostrar para vocês como reagir com esse momento, né? Então, Rafael, o que eu faço na semana da prova? Rafael, como que é a viagem para a prova? Galera, eu já passei por isso dezenas de vezes. Então, qual é a melhor forma de estudar naquele dia anterior? Até mesmo questões como escolher um hotel, como me comportar em relação às pessoas que vão estar ali para fazer prova também.
Chego perto, fico de papinho, não fico. É uma aula assim que eu falo tudo, da minha experiência, galera. Da minha experiência. Além de mostrar para vocês aquilo que você tem que estudar naquele momento, ou não. Como se comportar na prova e também como fazer prova. Eu falo para vocês qual é a minha forma de fazer prova, a minha técnica de realização de prova. Eu sei que tem várias, mas a minha deu certo. E aí eu passo ela para vocês nessa aula. Beleza? Aula 28, pessoal. Como lidar com a reprovação. O que fazer? A gente sabe que se tudo der certo, você vai ser reprovado um monte de vezes. Não é? É assim. O caminho é esse. Então, o que eu faço? Sempre é uma pergunta que as pessoas trazem para mim. Rafael, eu estudo na semana seguinte, eu leio alguma coisa, eu me reprogramo ou não. Pessoal, falo tudo sobre isso. Isso aqui é muito importante. As reprogramações pós-prova, elas mudam a vida do estudante. É onde eu identifico o que está acontecendo e traço o próximo caminho. Então tem que ter uma aula só sobre isso. E tem no APA, beleza? Módulo 10, pessoal, é um módulo que eu chamo de ativação, tá? Que a gente troca uma ideia final, em que eu trago alguns outros conceitos de finalização para vocês, de tudo que a gente aprendeu. E também fala um pouquinho sobre como se comportar dali para frente, sobre como lidar com as revisões do próprio conteúdo do APA. Enfim, essa aula ela também vai te ajudar muito. Ela vai abrir a tua mente, porque agora você já conhece todos os temas técnicos, já sabe se comportar como estudante. O que vai faltar mesmo é ali o como fazer, o que fazer dali para frente. E por fim, pessoal, tem o módulo bônus, tá? Módulo 11, em que eu identifico para vocês o que deve ser feito com relação ao método reverso, né? O que é um método reverso, Rafael? Eu vejo que as pessoas usam tão mal isso daqui, eu vejo que as pessoas se prejudicam tanto porque isso virou moda e não é legal de se aplicar quase sempre. Quando então, Rafael, que deve se aplicar? Como eu vi que é um problema grande, eu lancei esse módulo bônus. Sempre que eu vi alguma coisa bem específica, alguma coisa bem que vocês precisam ouvir, eu lanço um módulo bônus, a gente traz aqui para o APA. Beleza, pessoal? Lembrando que, além disso, a gente tem um grupo exclusivo de alunos no WhatsApp, em que eu tiro dúvidas, que eu troco ideia com vocês, que, enfim, falo muita coisa legal, a gente conversa bastante, né, sobre o que tem acontecido, sobre as provas. Os alunos vêm, assistem uma aula, tiram uma dúvida, eu mando a resposta no grupo, a gente troca uma ideia em relação àquilo ali. Enfim, o APA é isso. O APA é tudo que você precisa para dominar o processo de aprendizado e ser aprovado. Agora você já conhece a plataforma, já conhece o que engloba o curso, tanto em questão de aulas como planilhas, documentos do Word e PDF. Então, a escolha é sua, tá com você a partir de agora. Beleza? Se você gostou, se você acha que faz sentido para você, clica no botão aqui embaixo que eu te espero na primeira aula. Valeu, um grande abraço.